Como eu estava falando, nós estamos nessa nossa série, né? Buscando discernir o centro da vontade de Deus na vida dos personagens bíblicos. Semana passada o Daniel nos abençoou com a mensagem sobre João e hoje nós estamos em Mateus. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9 mesmo. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: o título da minha Bíblia aqui, a NVI, tá? O chamado de Mateus. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Irmãos, primeiro algumas peculiaridades sobre a vida de Mateus. Mateus era um judeu e o evangelho de Mateus ele tem algumas características que chamam a atenção porque ele é um dos evangelhos mais bem organizados, digamos assim. Porque primeiro ele foi escrito para judeus especificamente. Com qual finalidade? A finalidade do evangelho de Mateus era de provar a messianidade de Jesus para os judeus, para aqueles que justamente duvidavam ou tinham, questionamentos a respeito da divindade e messianidade de Jesus. E Mateus foi o responsável pela escrita deste rico evangelho. Então ele se preocupa, por exemplo, quando você vai lá no primeiro capítulo de Mateus, ele se preocupa com a genealogia. Ele vai traçá-la desde Adão até chegar no Messias, traçando toda a sua genealogia a fim de provar, historicamente, para os judeus, que era o público que ele queria atingir, a messianidade de Jesus Cristo. Nosso foco aqui não é o evangelho de Mateus, mas é a pessoa de Mateus. Mas eu estou traçando alguns pontos característicos da escrita, justamente para a gente entender esse personagem. Mateus, quem era Mateus? Mateus era um judeu que prestava serviço a Roma. Então ele estava submetido ao cargo de, de, de cobrador de impostos. Ele era um publicano. Então ele era um judeu publicano que trabalhava para Roma, cobrando impostos, e impostos caros, altos impostos, que sangravam o povo. E ele, por ser judeu, ele era visto como um traidor, porque um judeu cobrando outro judeu altos impostos. Então, este era o personagem, esta figura que, que Jesus, ao olhar para ele, Jesus disse: siga-me. Jesus olhou e o chamou. Então, Mateus ele tem esses traços de coletor de impostos, alguém que poderia ser, talvez, ter mais habilidade com os números, com os cálculos, ou entendia mais dessa economia do Império Romano, essa economia que regia o mundo da época. Ele era um homem que tinha acesso fácil a isso. E era um homem que também não tinha muita opção. Porque se ele é o coletor de impostos, está trabalhando a Roma, é visto como um traidor pelo seu povo, ele não tem muito para onde correr. Porque o seu povo não o aceitaria se ele. Então aquele cargo é meio que é o que eu tenho, é onde eu tenho ao que me apegar. Só que a vida desse homem vai mudar drasticamente. Ela muda de uma maneira assim. Eu fui. Talvez nós ficamos só nesses versículos, mas quando você lê todo o Evangelho de Mateus, você vai ver a riqueza. E quando você começa a ler o texto a partir de uma possível ideia que ele tinha do que ele estava escrevendo, ou seja, como ele via o mundo que ele estava escrevendo aquilo, a gente começa a ver a imensidão do poder de Jesus agindo na vida de uma pessoa.
Então, qual que é o primeiro ponto? Jesus viu Mateus. Mateus, ele era um homem, alguns escritores chamam ele de um marginal. Por quê? Porque ele fazia parte daquela classe de homens que estavam à margem da sociedade. Porque esses homens, cobradores de impostos, os publicanos, eles eram vistos como esses homens que estavam à margem, eles não eram bem aceitos socialmente. Eles não eram bem vistos na sociedade. Eles eram os traidores. É eles que sangravam o povo. Então ele era um marginal. Ele era alguém que estava para fora do meio de costume da época. Então, em muitas mesas, em muitas reuniões de judeus do seu povo, ele não fazia parte. Ele não era nem bem visto. Muitas vezes até amaldiçoado por eles, principalmente pela classe religiosa da época. Só que Jesus viu esse homem. Os olhos de Jesus, eles alcançam lugares onde talvez os nossos olhos não alcançam. Os olhos de Jesus, as escrituras dizem que os seus olhos estão por toda a parte. Como foi dito no início dessa reunião, ele está procurando, seus olhos percorrem a terra e ele procura aqueles que são verdadeiros, os verdadeiros adoradores. Então, o Espírito está procurando por pessoas e os olhos de Jesus não se limitam àqueles que estão apenas dentro de algum padrão, mas ele está percorrendo por todos os lugares. E Mateus foi um homem que foi visto por Cristo. Ele foi visto. Jesus o viu. E isso é muito forte. Porque muitas vezes a gente acha que ele não está me vendo. Essa sensação de abandono, essa sensação de estar apegado somente àquilo que eu tenho nas minhas mãos, como Mateus talvez estivesse apegado a eu vou cobrar impostos porque eu não tenho outra alternativa. Eu sou visto como um traidor pelo meu povo. O que eu vou fazer? Então, muitas vezes, nós nos apegamos àquilo que está diante de nós. Ao nosso trabalho, à nossa família, ao nosso emprego, ao nosso dinheiro, à nossa reputação. E os olhos de Jesus o encontraram. E o texto vai seguir dizendo que ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, siga-me. Aqui, Jesus está chamando por um homem. Aqui talvez fique evidenciado um chamado de Mateus. E o chamado, ele representa 2 pontos. O ponto de quem chama e aquele que responde a quem está chamando. Então, Mateus ouviu a voz de Jesus lhe chamando. Só que o chamado, ele não se encerra aí, porque ele precisa de uma resposta. Então, se eu chamo Paulo, vem aqui. Ah, não, mas eu espere só um minutinho, vou terminar de fazer algo. Isso acontece na casa de alguém assim, quando chama a esposa, quando chama o marido, vem cá, peraí. Então, o chamado para ele ser completo, ele precisa de uma ação e uma reação. A ação pertence a Cristo. Eu estou te vendo, venha, me siga. Prontamente, Mateus se levanta e o segue. Essa palavra seguir aqui, ela não necessariamente ela significa uma ruptura. Como é que eu posso falar? Na verdade, essa palavra ela pode sugerir um convite. Olha, venha, vamos conversar. Talvez Jesus tenha visto em Mateus algum potencial. Certamente, Jesus o conhecia profundamente, mais do que ele mesmo o conhece. Então, Jesus viu nele um potencial e o chamou, e esse chamado é um convite a um discipulado. Então, Jesus o viu e o chamou, e ele prontamente respondeu. E esse segue-me é como se fosse, olha, venha, vamos conversar. Que eu vou te mostrar coisas que você nem imaginava ver. Então, certamente, Mateus era um homem que conhecia de governo, que conhecia de formas de atuação governamental no meio que ele estava inserido. E ele é o homem que mais escreveu sobre o reino dos céus nas Escrituras.
O Evangelho de Mateus é o evangelho que mais contém a expressão reino dos céus, reino de Deus. Porque todo o potencial que ele tinha, que era utilizado para o mundo da época, para a sua vida especificamente, ele passou a ressignificá-lo a partir de um encontro com Cristo, a partir de um chamado ao discipulado. Meus irmãos, discipulado é algo que custa muito caro. E não é algo simples. Formar uma comunidade de discípulos, ou quando Jesus estava escolhendo os seus discípulos, não é algo aleatório e simples. É certo que Cristo tem uma agenda. Sempre quando a Bíblia vai falar sobre Jesus chamando os seus discípulos, ele estava, antes daquilo, orando. Estava no monte, ele se retirava para orar e buscar a vontade de Deus, e depois ele saía e chamava os seus discípulos. Então Mateus, o homem à margem da sociedade, ele já estava presente nas orações de Jesus. Ele já estava presente na agenda de Jesus. Porque a agenda de Jesus não é uma agenda seletiva. Ele não olhou apenas para a classe religiosa e pensou: quem é que tem mais conhecimento teológico e pode me seguir? Não, ele olhou para um marginal da sociedade na época. Ele olhou para aquele que era excluído, mas ele olhou para o humano Mateus. Ele olhou para o potencial que estava por trás daquela carcaça e disse: esse pode me seguir. Se a gente for fazer uma comparação, ele também chamou um homem, Nicodemos, João capítulo 3. E Nicodemos era um homem instruído na lei, um homem de alta patente na sociedade. E ele conversou com Nicodemos e expôs a Nicodemos mistérios das Escrituras e debateu. Então você imagina um debate de Jesus com Nicodemos expondo a lei. Só que Nicodemos não estava pronto o suficiente para seguir Jesus. Ele não tinha no seu coração a disposição de ser um discípulo. Então ele negou. Ele aceitou, mas ficou reticente, digamos assim. E Mateus prontamente: estou aqui. E esse é um convite a um discipulado. O que é o discipulado? Meus irmãos, o discipulado ele tem muito menos a ver com uma vida acadêmica. Embora o discipulado no tempo antigo, no mundo antigo, principalmente nessa cultura hebraica, judaica, o discipulado tinha a ver com jovens, pessoas que decidiam seguir algum mestre, algum rabino, e eles aprendiam tudo com aquele rabino. Isso envolvia lições de escrita, lições de leitura. Eles tinham o dever de decorar a Torá, de ter ela na ponta da língua. Então, este conceito de discipulado já existia à época. Já existia esse conceito mais acadêmico, digamos assim. Só que até mesmo isso, Jesus veio romper quando ele chama um homem ao discipulado. Porque ele está propondo um discipulado que não tem a ver com perguntas e respostas, com uma capacidade mental de oratória, de retórica, não. Mas ele está chamando um grupo de pessoas vocês estão dispostos a perder o que vocês têm para herdar algo muito maior, que vocês ainda não têm consciência do que se trata. E o texto vai seguir dizendo que eles foram, depois que Mateus decide seguir a Jesus, o texto diz que eles se assentaram à mesa, lá no versículo 10, estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Essa casa, muito provavelmente, certamente, é a casa de Mateus. Algumas outras versões acho que até citam, tá? A minha aqui não cita, se alguém tiver. Mas esses homens, então, todos foram se reunir à casa de um homem, provavelmente Mateus, se assentaram para comer, se assentaram à mesa. A minha versão aqui não tem esse termo mesa, mas algumas versões têm termo, e se assentaram à mesa com Jesus. Muitos dos seus discípulos, publicanos e pecadores. Irmãos, a mesa é um lugar muito representativo nas Escrituras.
Se assentar à mesa não é apenas o ato de se fazer uma refeição. Talvez a refeição ela seja até um fator secundário ao fato de se assentar à mesa. A mesa é um lugar de comunhão. Quando se chama pessoas à mesa, principalmente nessa época, era, olha, aqui estão pessoas em que eu quero me relacionar profundamente. Porque você está abrindo a sua porta, a porta da sua casa e colocando pessoas. Você está se abrindo e abrindo o seu lar. E expondo para aquelas pessoas, olha, podemos ter agora uma relação mais íntima, de profundidade. Vamos sair da superficialidade que existe no meio social. Lá fora existe muita a atuação, o persona, o personagem, né? O fariseu, a hipocrisia das escrituras muitas vezes denunciado por Jesus. O termo no grego, ele significa persona. Ou seja, a hipocrisia é o que? É um personagem. E muitos daqueles fariseus, muitos daquela classe religiosa da época, eles eram essa persona. Por isso que Jesus disse, vocês são hipócritas, porque vocês querem transmitir algo socialmente, mas na mesa, no lugar onde eu vejo o íntimo, vocês são outra coisa. Vocês são uma casca. Então, quando Jesus senta à mesa com esses homens, ele está se dispondo a ter uma relação profunda. E quem estava sentado àquela mesa? Os discípulos, os publicanos e os pecadores. A mesa de Jesus não é seletiva. E isso foi motivo de escândalo, porque os discípulos ficaram se perguntando, mas por que o mestre de vocês come com esse tipo de gente? Percebe esse incômodo? Mas por que esse tipo de gente? Meus irmãos, a mesa de Jesus é para todos. E para todos não é um termo liberal, digamos assim. Existem critérios. Só que Jesus, o convite de Jesus, ele não é restrito. Alguém disse aqui, quando nós estávamos orando, que ele está disponível. Jesus está disponível. Disponível. Existe um tempo se formando diante da igreja, que é um convite ao discipulado, que é um convite a relações profundas, que é um convite à mesa. Minha pergunta é, quem se assenta à minha mesa? Quem se assenta conosco? Será que somos seletivos? Será que somos tão seletivos que ninguém se senta na nossa mesa? Ou será que somos seletivos que apenas aqueles com quem eu me identifico podem se assentar na minha mesa? Será que seria difícil para a gente ver pessoas que nos causam algum desconforto se assentados à mesa, nas bodas do Cordeiro? Será que quando ele inaugurar o seu grande banquete, nós olharmos para aquela mesa e falar assim, mas eu acho que não vai dar para me sentar do lado, né? A pessoa ali, não... Irmãos, existe um convite do Senhor ao discipulado de relações profundas. Um chamado de Jesus está diante da igreja. E pessoas que querem assumir essa responsabilidade de ser discípulos de Jesus e de formar discípulos de Jesus, respondendo à grande comissão de Mateus 24. São pessoas que precisam ter essa disposição de coração e mente. E seguir o princípio que Paulo escreveu de nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Não conhecemos mais ninguém segundo os padrões humanos, mas segundo o Espírito. A nova aliança de Jesus, ela traz essa realidade do Espírito, onde eu não mais conheço as pessoas segundo os padrões que me são comuns. Mas hoje eu conheço as pessoas a partir de uma nova criação, ou como foi dito aqui também, a partir do ministério da reconciliação, onde Cristo morreu na cruz para trazer todos de volta ao conhecimento de Deus, de volta ao Pai. Existe uma porta sendo aberta, um caminho aberto. Um convite ao discipulado, um convite a conhecer Jesus de maneira profunda, como talvez nós nunca tenhamos conhecido. De acordo com a sua ressurreição, o Cristo que está ressurreto, intercedendo, como o Daniel falou aqui semana passada, intercedendo à destra de Deus em favor da sua igreja.
Os olhos de Jesus estão sobre vocês. Mesmo que às vezes à margem estão sobre nós, mesmo que às vezes nos escondendo. Mas Ele está vendo. Não há nada oculto ao Senhor. Não há nada encoberto diante dos seus olhos. O texto vai seguir, que ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui existe uma distinção entre os que são chamados justos e os pecadores. Ele veio chamar. O chamado de Jesus é para quem? Para os pecadores. Os pecadores aqui são aqueles que têm a consciência da falta. Pecadores aqui são aqueles que têm consciência de que eles não são suficientes. São aqueles que representam os que dependem completamente de uma força superior, porque eles não têm capacidade por si mesmos de fazer algo por eles. Eles não conseguem. Estes são os pecadores, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos. Essa consciência, ela precisa estar impregnada na mente daquele que quer seguir o caminho do discipulado. Porque os justos aqui, ele diz, eu não vim chamar justos. Os justos são aqueles que confiam na sua própria justiça. Então eu já conheço as escrituras. Eu já li uma vez, então não preciso de ler de novo. Eu já sei como que a igreja funciona. Eu já fui em uma, já fui em outra, já passei por várias comunidades. Já fui em grupo caseiro, já fui em célula, já fui líder de célula. Eu já sei como isso funciona. Deus, a salvação é individual. Quem já ouviu esse argumento? A salvação é só... Tá bom, eu e Deus e minha família. Da sua igreja. E vou botar a minha igreja agora. Vou colocar um nome mais bonito. Meus irmãos, esses justos, eles não escutaram o chamado de Jesus. Jesus veio chamar os pecadores. Ele diz, os que estão saudáveis, ou os que se consideram saudáveis, eu não vim para esses. Por quê? Você não precisa. Você já tem o seu médico. Talvez nós elegemos os nossos próprios médicos. O dinheiro pode ser o meu médico. Se eu tiver dinheiro, tá tudo bem. Ah, mas se eu tiver reputação, tá tudo bem. Ah, se eu for bem sucedido no meu trabalho, se eu for bem reconhecido, se eu tiver a mulher X, se eu tiver o homem Y. Ok. Talvez esses sejam os nossos médicos. E talvez, por considerarmos esses os nossos médicos, já nos consideramos saudáveis. Mas Jesus disse, não são esses que precisam. Não são esses os que precisam. Ele foi atrás daqueles, ele chamou aqueles que eram considerados indignos. Aqueles que sofriam um preconceito na época. Aqueles que tinham um estereótipo e não eram bem vistos socialmente. Os leprosos, aqueles que estavam à margem, que viviam jogados. E as pessoas se orgulhavam dos seus padrões religiosos e faziam questão de mostrar e de serem vistas socialmente por conta de um cargo. Meus irmãos, por isso que a Escritura diz que Jesus, Yeshua, ele causou um escândalo no mundo da época. E quem foi atrás dele para crucificá-lo? Foi uma classe religiosa, uma classe que detinha poder, uma classe autossuficiente. O que a vida de Mateus nos ensina? Um rompimento. Mateus, ele não pensou duas vezes em trocar de mesa. O texto diz que ele estava sentado na coletoria. Certamente ele estava sentado à sua mesa, fazendo do seu trabalho. Jesus o convidou para uma outra mesa. Você vem se assentar comigo. Eu vou te mostrar uma realidade que você jamais imaginou que você iria ver. Que é muito além deste mundo de riqueza,
de lucro. Sabe o que a mesa de Mateus representa? A mesa da coletoria significa lucro. Lucro ilimitado, porque os publicanos e esses cobradores de impostos da época, eles não eram apenas cobradores de impostos. Eles eram homens que subtraíam o povo a partir de um ganho pessoal. Eles eram os corruptos. Eram homens que construíam a sua riqueza a partir de cobranças injustas. Então, quando Mateus troca de mesa, ele está dizendo: olha, eu não quero mais o lucro desse mundo. Essa mesa não é importante para mim. O lucro desse mundo não é o suficiente. Quando as palavras de Jesus tocaram o coração de Mateus, ele entendeu o reino. Então, a luz brilhou nas trevas. Ele disse: haja luz. Ele viu o que ele nunca tinha visto. Qual é a nossa mesa? O que a mesa que estamos assentados significa para nós hoje? A mesa do lucro? A mesa do poder? Será que não estamos fazendo da nossa mesa? Será que Jesus se assentaria na nossa mesa? Mesmo Jesus se assentando com publicanos e pecadores, mas nós, ditos cristãos, quando montarmos a nossa mesa, será que Jesus se assentará e se orgulhará da nossa mesa? Ou estamos vivendo apenas a mesa do lucro? Do que esse mundo, do galardão que esse mundo pode nos oferecer? Ele diz: certamente aqueles que buscam ajuntar riqueza nessa terra, certamente aqueles que buscam serem vistos, reconhecidos nessa terra, já atingiram, já receberam o seu galardão. Sabe o que Mateus fez? Ele imediatamente desprezou o galardão desse mundo. Ele desprezou e disse: não, eu não preciso disso. Meus irmãos, como isso afeta a vida desse apóstolo, esse discípulo? Como eu comecei dizendo, o evangelho de Mateus talvez seja o evangelho mais melhor organizado, mais completo. Pelo menos ele é o evangelho mais citado no meio religioso, tanto dos tempos antigos quanto agora. Pelo menos ele é o mais citado. A profundidade das palavras de Mateus refletem aquilo que ele encontrou em Jesus e a vida que ele decidiu viver. A vida que Mateus escolheu para ele é refletida nas suas palavras. Sabe o que é isso? Testemunho. Sabe o que significa a palavra discipulado? Testemunho. Sabe o que significa a palavra testemunho no grego? Martírios. Sabe quem eram os mártires? Aqueles que derramavam o seu sangue pela causa de Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus. Discípulo testemunha, testemunha martírio, martírio derramamento de sangue. Derramamento de sangue é o anúncio do evangelho, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Essa é a ordem do evangelho de Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é o convite que ele nos faz. Olha, venham me seguir. Mas calculem. Coloquem na balança o que representa ser um discípulo de Jesus. O que representa seguir a Jesus. Se não me engano, é Lucas 14 a parábola que ele fala: olha, quando alguém vai iniciar uma construção, ele não calcula o que ele vai gastar para construir um prédio, uma casa. Ele está falando isso para os seus discípulos. Que esteja diante de nós essa balança. Quanto nos custa seguir a Jesus? Amém? Feche os seus olhos, irmãos. Nós já estamos caminhando para o encerramento, para a conclusão. Eu gostaria de encerrar orando
E como nós iniciamos essa reunião com um tempo, como com o favor do Espírito, eu creio que existe um favor do Espírito desde o início dessa reunião. Ventos que sopram de forma favorável. Sabe, palavras que não ficam no campo das palavras, mas palavras que ganham força, que ganham peso. Palavras que são um componente, ou palavras que são capazes de modelar uma realidade. Palavras que são capazes de formar coisas e pessoas, e de formar cenários. Eu creio que hoje o Espírito está nos levando a um tempo de profundidade. A um tempo de formação de novos cenários, novas paisagens. Que os nossos olhos, a partir de hoje, possam ver coisas que nós nunca tenhamos visto até agora. Ou que aquelas coisas que nós estamos acostumados a ver ganham um novo significado. O discipulado, ele tem a capacidade, o poder de ressignificar a nossa vida. Como ele ressignificou a de Mateus, como ele ressignificou a de João, de vários discípulos de Jesus. Homens que tiveram seus nomes transformados, sua identidade mudada. Homens que mudaram de emprego, de profissão, de trabalho, de casa, de país, que o discipulado, que a verdade, a realidade do discipulado nos alcance. Por mais dolorido que isso possa ser, meus irmãos. Por mais difícil que seja romper com a mesa do lucro, por mais difícil que seja, que o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, nos alcance nessa manhã. Alcance a nossa mente e o nosso coração. Possa romper com os grilhões da cultura ou daquilo que nós armazenamos dentro de nós. Estabelecemos como verdade, mas hoje nós declaramos que a verdade é o Evangelho, o discipulado de Jesus. Ouça o Senhor o chamando pelo nome de novo. A mesa de Jesus é para todos. A mesa de Cristo está posta e Ele convida a todos pelo nome. Não aos que são justos, mas aos que dependem de Jesus. Aos que não confiam em sua própria força. Aos que não confiam em carros, em cavalos, mas os que confiam no Senhor.